Olá, jovem, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Trilha Jovem. Meu nome é Gabriel e eu tô aqui com a Yasmin. Olá, Não Vai de pode novo. falar boa noite. Aham. Então vamos lá. Olá, jovem, seja bem-vindo a mais um podcast do Trilha Jovem. Eu sou Gabriel e vou estar começando aqui mais um dia, mais um podcast com vocês. Estou aqui com a Yasmin. Olá, jovem, seja muito bem-vindo ao nosso episódio. E a gente está aqui hoje, gente, para falar sobre as regras comportamentais no mercado de trabalho. Tudo bem com você, Yasmin? Tudo? Então tá bom. Vamos lá, gente. A gente aqui no nosso podcast já falou sobre como que você vai se inserir no mercado de trabalho, mas uma coisa que é muito interessante da gente comentar é como que você vai se manter. O que você deve fazer, como que você deve se comportar para conseguir se manter nesse mercado de trabalho. Afinal, entrar a gente sabe que é muito difícil, mas se manter às vezes é até mais difícil do que entrar. Dependendo do que você for fazer, dependendo se você vai ter habilidade para aquilo ou não. Mas aí a gente vai te ajudar aqui hoje com dicas de como agir, postura que você deve ter no mercado de trabalho. E vamos lá que hoje o episódio vai render. Então vamos lá, né, gente? Características para aprimoramento e evolução profissional. Eu acho que esse é um tema muito interessante, porque é o que vai nortear a nossa carreira profissional até um pouco, independente do nosso conhecimento técnico, né? Daquilo que a gente sabe daquilo que a gente sabe sobre o assunto, né? Além do conhecimento técnico, a gente tem que ter algumas competências pessoais, né? Como pessoas mesmo, né? Que vai nos auxiliar aí, né? Em determinadas situações. A gente tem aqui uma lista de características, né? De comportamentos mesmo, que são essenciais para o dia a dia. E eu falo que não só para o mercado de trabalho, mas para a nossa vida. Aqui a gente pode começar, por exemplo, com ética com as políticas da empresa. A gente sabe, por exemplo, que cada empresa vai ter a sua individualidade, né? Cada instituição vai ter ali uma parte cultural dela, onde ela vai estabelecer as suas regras, porque são instituições privadas, então elas podem estabelecer determinados padrões, né? Para aquela empresa, determinadas características que vão ser fortes. E a gente deve observar isso onde quer que a gente esteja. Seja qual empresa for, né? A gente tem que observar qual é a cultura daquela empresa. De onde vem, quem são as pessoas, se é uma empresa mais familiar ou se ela já foge um pouco mais disso, quais são os valores daquela empresa e esse tipo de coisa. Gabriel, você pode começar com a gente aí? Beleza, com certeza. Isso aí que a Yasmin tá falando, gente, é muito importante. Por quê? A gente tem que saber que no mercado de trabalho existe um respeito mútuo, né? Seja do funcionário com a empresa, tanto com a empresa com o funcionário. Afinal, tipo assim, vamos supor que a gente está trabalhando numa cozinha. Certas cozinhas, sei lá, não vão aceitar que os homens trabalhem de barba, por exemplo, porque, né, às vezes pode cair um cabelo no alimento e, né, a gente sabe quanto que é desagradável isso acontecer, muito mais num restaurante, não sabe se é cabelo de fora, e para quem chega o prato com cabelo, ele não quer saber também, mas sempre vai ser culpa do estabelecimento. Então, tipo assim, a gente tem que conseguir maneirar isso, tem que saber respeitar as regras da empresa. Afinal, tudo que a empresa está querendo fazer como regra é para o bem não só do funcionário, mas principalmente da empresa. Afinal, aquilo que a gente visa e que as empresas também vão visar sempre é o quê? Manter boa aparência, não só dos funcionários, mas da empresa em si. Por exemplo, imagina, vamos supor se, voltando aqui para o meio da culinária, se o Eric Jacan, sei lá, acaba que um cara hoje posta um vídeo no TikTok, nossa, gente, olha isso aqui, 3 fios de cabelo na minha sopa, aqui no restaurante do Jacan. Pode ser pouco pra gente, né, mas pro Jacan, com certeza, isso aí vai ser um terror para a imagem dele, pro restaurante dele. E acredito que ele nunca que vai querer isso. Então é importante também a gente ter muito postura e aparência, saber lidar com tudo isso. Afinal, a gente tem que saber também ter uma mentalidade melhor, saber que, por exemplo, às vezes o povo fala, eu quero ter barba, mas eu não posso ter barba porque eu tô trabalhando ali em tal lugar e eles não deixam. Eu fui lá no restaurante do Juninho, o Juninho pode trabalhar com barba, não tem nada a ver, não. Lá ele frita 1000 pastel por dia e nenhum sai com cabelo. Mas, tipo assim, a gente tem que saber respeitar, tem que ter essa maturidade, né? Não só maturidade pessoal, como na maturidade profissional também.
A gente sabe que a aparência também, como a gente pode dizer, é muito importante para a empresa. Por exemplo, certas empresas não vão deixar você ir de barba, mas também certas empresas não vão deixar você ir, sei lá, vai ser meio estranho a pessoa chegar lá com cabelo azul, vai chegar lá, vai ser meio estranho a pessoa, tipo assim, ter uma aparência que não é do perfil da empresa. Querendo ou não, eles visam muito isso, eles olham muito, porque a empresa acaba criando um padrão, não só de venda, não só de história da própria empresa, mas como de funcionário também, né, Yasmin? E assim, hoje em dia é um pouco diferente do que era antigamente, né? As pessoas antigamente tinham isso muito enraizado, as empresas tinham isso muito enraizado, né? Muito preconceito, vamos dizer assim, com aquele candidato que usa um brinco, homem, né? Por exemplo, um piercing, um cabelo colorido, tatuagem. Hoje em dia é um pouco diferente também. A gente não pode ser radical ao dizer que nós não podemos fazer nada disso, né? Não podemos ter nenhuma tatuagem, as meninas não podem usar piercing, temos que estar maquiada a todo momento, os rapazes não podem usar brinco. Não é isso que a gente está dizendo, mas é fazer uma análise crítica mesmo do ambiente onde você vai estar. Você entrou em determinada empresa, entrou em determinado lugar e lá naquela empresa as pessoas se vestem de uma forma mais formal, né? As mulheres sociais, os homens também. E aí destoa um pouco, né? Então, analisar um pouco o ambiente. Agora, não, eu tenho essa outra instituição aqui que a galera é super informal. A galera vai de tênis mesmo, jeans todos os dias, moletom, tatuagem, camisa super de liberado, time, camisa de time, é uma coisa mais tranquila, então beleza. Mas faz parte daquela instituição ser mais liberal. Então, dosar, né? Porque eu escutei muito isso aí ao longo desses 19 anos aí, uma coisa que eu sempre parei para prestar atenção todas as vezes que eu escutava e que é, assim, algo que hoje eu, dentro do mercado de trabalho, consigo entender que realmente é verdade. O funcionário, ele se adapta à empresa, não a empresa se adapta ao funcionário. Então, se a gente escolhe determinada instituição, se a gente escolhe determinada empresa, nós é que temos que nos adequar às normas e aos padrões daquela empresa. Se aquela empresa preza, por exemplo, por normas de segurança, tem uma cultura de segurança muito forte, você vai ter que se adequar, você vai ter que aprender, você vai ter que se habituar àquelas normas e seguir o padrão da empresa. Porque senão, você vai sofrer ali ao longo do tempo. Pode ser que com punições verbais ou até mesmo punições formais mesmo. Então, nós temos que nos adequar ao ambiente, né? A gente não fala de uma forma geral, mas a gente fala de uma leitura mesmo, de uma leitura do ambiente onde a gente vai estar. Saber fazer essa análise, né, Gabriel? Com certeza. Normalmente, não vou falar sempre, né? Porque generalizar é terrível, mas normalmente é bom, né? Tem gente que eu sei que só chega lá e assina o contrato, mas normalmente, se eles exigirem algum tipo de vestimenta, vai estar no contrato, a pessoa vai ter isso ali. Obviamente, tem empresa que vai ter, tem empresa que não vai ter. Mas ou em treinamento de integração também. Com certeza. Porque, às vezes, realmente, a pessoa... Eu já vi várias vezes, a pessoa falar que chegou lá, estava tão empolgado para assinar o contrato que não quis nem ler, para não dar tempo do chefe arrepender, só assinou. Aí a gente tem que ter essa noção que, realmente, isso aí, gente, é uma coisa muito séria, tá? Lê seu contrato, lê com calma. Não fica com pressa também, porque, tipo assim, é burrada. Às vezes você tem uma obrigação ali que você assinou o seu contrato e você não sabe que você tem essa obrigação. Então é muito importante porque acho que isso é uma coisa que, assim, deveria ser básico, né? Mas eu sei que não é. Eu sei que às vezes a empolgação chega em todo mundo aí, mas infelizmente é bom a gente pontuar, porque pode ter regras da empresa em si que você vai acabar não notando por não ler o seu contrato. Isso é, inclusive, muito, muito perigoso, isso aí é muito, né, algo difícil da gente conseguir encaixar na nossa mente. É importante também, a gente saber lidar com o quê? Horário. Isso aí é uma dica para a vida, não é nem da sua vida profissional, horário, gente. Saibam seguir horário. Saibam que se você tem que começar o seu trabalho às 7 horas, você não tem que chegar lá às 7h02, você não tem que chegar lá às 7h10. Então, tipo assim, uma coisa que a gente visa muito falar é sobre o horário, porque hoje em dia a gente sabe que, obviamente, às vezes podem ocorrer
imprevistos, podem ocorrer, sei lá, acidentes, e a gente sabe que isso normalmente acontece. Mas é importante você, para deixar a sua própria imagem para a empresa, você mostrar que você é uma pessoa responsável, que tem maturidade para chegar ali no horário e cumprir com a sua responsabilidade profissional, não é? E aí a gente já puxa para um outro assunto aqui também, que é muito importante, que é a comunicação. E não só para a sua carreira profissional, como para a sua vida pessoal também. Comunicação. Vamos começar com um exemplo aqui simples que eu já vi acontecer. Um dia eu comecei a passar mal, de manhã não fui trabalhar e não avisei ninguém. Falta de comunicação, falha na comunicação. Aquela pessoa que está lá me esperando ou que depende de mim para alguma tarefa ou para alguma atribuição, ela vai adivinhar que eu estou passando mal e que eu não pude ir naquele dia, por mais que eu tenha uma forma de comprovar, né? Eu tenho uma justificativa legal lá, eu tenho um atestado médico para poder entregar, para poder justificar aquelas minhas horas ausentes. Mas é uma falha de comunicação mesmo. A gente tem que estabelecer um mínimo, né, ali entre a nossa equipe, entre as pessoas que a gente trabalha, entre a nossa liderança direta. Então, a gente tem que saber se comunicar. E eu falo que muitas das vezes, o saber se comunicar, ele adianta muito a nossa vida. Porque pode ser até um dia que eu não tenha uma justificativa legal para ir lá poder justificar, mas que eu sou uma pessoa tão bacana, que me justifico tanto durante o mês, o ano, que quando eu precisar de alguma coisa, que quando eu precisar, sei lá, de fazer uma substituição de horas, né? Falar, eu vou ter que sair mais cedo agora para poder chegar em um outro horário. Vão te apoiar. Exatamente. As pessoas que têm uma boa comunicação, principalmente com a liderança em relação a isso, são mais bem-sucedidas nesse aspecto. Agora, aquele funcionário que ele não gosta disso mesmo, ele acha que é daquela forma mesmo, que ele entregou o atestado e que é aquilo ali. E acabou. Que quando ele retornar, ele sinaliza o que aconteceu e deixa as pessoas no escuro. Quando essa pessoa precisar de alguma coisa, essa pessoa não vai ter o mesmo retorno que aquela outra pessoa que estabelece uma comunicação positiva com a liderança dela. Então, a comunicação, não só nesses momentos extremos, né? Mas ali no dia a dia também, ela é fundamental. De avisar, olha, eu estou saindo para X atividade, eu estou indo em tal local. Se alguém vier aqui me procurar, eu estou fazendo isso. Estabelecer uma comunicação mínima. Isso adianta o nosso dia a dia, assim, em 100%, né? Porque a gente tem ali uma troca positiva com as pessoas. E isso é fundamental também. A gente sabe que a comunicação, Yasmin, é algo muito importante. Não só, que nem você falou, às vezes surge um imprevisto, você... É legal? Não, eu digo que é necessário você avisar, para você mostrar até o seu comprometimento com a empresa. Mas ela também é necessária, que nem você falou, no cotidiano, dia a dia. Às vezes, sei lá, você é um novato na empresa, você não sabe direito como lidar ali com certa máquina ou com certo estilo de trabalho. E o que você vai fazer? Você vai fazer alguma coisa acontecer de errado ali, vai surgir um erro e vai ficar calado. Não, eu errei, mas deixa passar, né? Se ninguém falar nada, não aconteceu nada. E, tipo assim, é importante a gente ter essa comunicação. Porque aqui, a gente sempre tem que olhar o quê? A gente tem que olhar a nossa responsabilidade, que quanto mais você responsável for, com mais bons olhos a empresa vai te olhar. A gente tem que olhar o nosso compromisso, não só com a empresa, mas com a gente mesmo. Acaba que você tem um compromisso com você mesmo, com seus sonhos. Então é importante sempre você manter uma honestidade, manter uma boa comunicação ali. Então, tipo assim, para evitar erros e tudo mais, a gente tem que fazer essa boa comunicação fluir em todos. A gente sabe que é algo necessário, porém acaba sendo diferencial muitas vezes de um funcionário para o outro. Podemos dizer que essas soft skills, como comunicação, vai ajudar cada vez mais o funcionário a crescer, a ele virar um espelho, né, dentro dessa empresa. Por quê? Sempre que a pessoa olhar assim, olha, beleza, ele erra uma vez ou outra, ou então ele erra pouco, quando erra ele comunica. E ele mostra que, assim, ele errou e tá passando assume a responsabilidade e tá pronto para resolver. Esse cara vai começar a ser espelho, não só para aqueles que estão de dentro da empresa, quanto aqueles que estão de fora. Quando a pessoa vai olhar assim... Eu, por exemplo, tive um chefe que era muito amigo meu. Ele
sempre comentava dos funcionários, olha, esse funcionário aqui, eu te falar que era difícil achar um igual, ele sabia pegar as coisas, ele era um espelho dentro da empresa. Então a gente tem que sempre buscar essas regras comportamentais para a gente crescer na vida e crescer dentro dessa empresa. Isso sempre vai ser uma coisa que a gente tem que levar para a vida. É importante também a gente destacar, Yasmin, a proatividade. Por quê? Muitas vezes a gente sabe que no mercado de trabalho a pessoa quer fazer o seu. A pessoa quer chegar lá, bate ponto 7 horas, saio 5 horas da tarde. Vou fazer o que é meu, se sobrar tempo, beleza. Eu tô aqui, fico de braço cruzado. Se aparecer alguma coisa eu faço, se não aparecer eu não faço. É importante a pessoa ter proatividade, ter vontade de conhecer as coisas, ter vontade de conhecer, às vezes, até outras áreas da empresa, porque isso, querendo ou não, é algo que conta muito para o chefe, conta muito para quem está gerenciando a empresa. Então, é importante a gente buscar sempre ter proatividade, buscar ser uma pessoa diferente mesmo, porque você vai virar espelho não só para aquele cara que está vendo você de fora, não só para o gerente, você vai virar para os próprios funcionários ali. Às vezes, sei lá, vai passando o tempo, você vai vendo assim, ó, não era para eu estar resolvendo isso aqui, mas eles estão confiando tanto em mim que eu já cheguei a um ponto de responsabilidade, de importância dentro dessa empresa, que as coisas já estão vindo e refletindo em mim. Eles já sabem que eu consigo resolver, eles já sabem que eu sou capaz. E isso é muito importante para a nossa vida profissional. E aí que vem as oportunidades também, né, Gabriel? Quando a gente assume determinados papéis e aí a gente começa a absorver determinadas demandas e demonstra interesse mesmo, a gente consegue até mesmo fazer aquilo que a gente quer mesmo, né? Às vezes a gente está em uma função ali ou fazendo alguma atribuição ou alguma atividade que talvez não seja o seu objetivo fim, mas aí você executa tão bem, você faz tão bem, e aí você tem tanta proatividade, e aí você tem boa comunicação, você comunica com a sua liderança, com os seus gestores, qual é o seu desejo, que eles acabam te valorizando por isso. Então, aqui, a gente já tem um trio aqui, né? Dessas Verdade. 3 características aqui. Então, a gente já consegue puxar até para um outro assunto aqui embaixo, que é inteligência emocional, né? A gente falou um pouco sobre isso no último episódio, mas eu acho que aqui tem outros 2 pontos que é por uma perspectiva diferente da inteligência emocional. É mais uma forma da gente aplicar, né, a inteligência emocional dentro do mercado de trabalho. A gente falou aqui sobre assumir responsabilidades e aprender com os erros, né? Sim. E agora, a gente fala um pouco aqui sobre adaptar-se às mudanças. Gente, isso é uma capacidade que a gente tem que absorver não só para o mercado de trabalho, mas para a nossa vida, né? Hoje aqui foi um aulão de como se comportar na vida e no mercado de trabalho. É verdade. Mas adaptar-se, principalmente dentro das empresas, é fundamental. Aqui a gente fala muito sobre um mercado de trabalho tradicional mesmo, para aquelas pessoas que têm interesse de se inserir nesse tipo de trabalho mesmo, de grandes empresas ou de pequenas empresas, e também um pouco para aqueles que gostariam de empreender. Aqui a gente já deixa aí, né, algumas deixas para você observar, né, sobre aquelas pessoas que você talvez gostaria de contratar e até mesmo para desenvolver isso em você mesmo. Mas voltando aqui sobre adaptar-se às mudanças. As coisas são muito intensas, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, de uma empresa que mexe com vendas, por exemplo, é uma intensidade muito forte. E, às vezes, as mudanças ela acontecem de uma forma muito rápida. Igual, por exemplo, determinada empresa em um dia vendia 3 tipos de produtos e aí em um outro dia ela passa a vender 10 tipos de produtos. E aí você tem que falar sobre aqueles produtos. Isso é uma forma de se adaptar. Ou, às vezes, você tinha uma liderança ou você tinha uma equipe que você trabalhava, que você já tinha determinada afinidade. E aí, aquelas pessoas encontram outras oportunidades e acabam sendo trocadas por outras pessoas. Isso também é se adaptar, né? Aquelas novas pessoas, aquele novo modelo de trabalho, aquele novo clima organizacional, né? E isso acontece muito e a gente tem que estar preparado. Se adaptar às mudanças. Não só ali do nosso dia a dia, do nosso ambiente do dia a dia, mas de uma forma organizacional mesmo. Porque, às vezes, um dia o seu chefe pensa de uma forma e no outro dia ele pensa de outra. Então, o que num dia
é uma coisa, no outro é outra coisa. E se a gente fica preso àquilo e fica remoendo aquela situação, ou a gente fica remoendo aquele passado, a gente acaba perdendo o fio da meada e não consegue seguir. Então, ter a capacidade de se adaptar, ser resiliente mesmo, né? Porque é uma escolha de certa forma, né? A gente sabe aqui que tem algumas pessoas que realmente precisam daquele emprego, precisam ajudar em casa, mas de uma certa forma, para aqueles que não, né? Que têm a opção de ir para outros lugares. Se isso é uma opção, então você tem que entender essa questão da adaptação mesmo, né? De se adaptar àquela empresa, ou aquelas pessoas, ou aquele ritmo de trabalho. Com certeza. Você falou de uma coisa aí que é muito importante a gente ressaltar. A resiliência que você tem que ter. Como a gente já falou aqui várias vezes, não só na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional também, você é feito de altos e baixos. Então, muitas vezes, a frustração pode ser algo que é barreira para muitos. Então, o que isso pode gerar numa empresa? Pode gerar intriga, pode gerar, falta de motivação, pode gerar, às vezes, até briga mesmo por, a pessoa querer tacar a culpa em uma pessoa, ou às vezes falar, não assumir o próprio erro. Infelizmente, a gente sabe que não são todos que conseguem ter essa responsabilidade, ter essa maturidade de assumir as coisas. Então, é muito importante, Yasmin, a gente também ressaltar aqui, até mesmo falando da inteligência emocional ainda, o quanto a gente tem que trabalhar a empatia dentro desse mercado de trabalho também, né? Não só na vida, a gente tem que ser empático em tudo na nossa vida. A gente tem que saber que, a pessoa errou ali, mas eu tô vendo que ela tá sobrecarregada às vezes. Ou então, a gente sabe que a pessoa errou, mas ela tá aprendendo ainda. Então, cabe a mim julgar essa pessoa? Talvez não. Talvez caiba a mim, que tenho mais conhecimento, que já tô nessa empresa há mais tempo, que chegar lá, ensinar para ela e falar assim, fulano, é assim que funciona, a gente faz assim porque senão vai acontecer tal coisa, a gente vai ter prejuízo em tal área. Então é importante você ter essa empatia, é importante também você evitar brigas, porque muitas vezes a gente sempre sabe que tem aquele esquentadinho, tem aquele que, não fui eu que fiz, não sei o que, não sei o que. Gente, a gente pode evitar intriga, pode evitar fofoca. É uma coisa que é muito importante, a gente tem que saber separar o lado pessoal do profissional, até porque muitas vezes aconteceu uma coisa lá fora com o seu José e, a dona Maria tá ali comentando na cantina que, nossa, agora o que é o seu José na vida, o que ele vai fazer, e não é legal para um meio de mercado de trabalho. Por quê? Pode acabar afetando negativamente essas pessoas, pode acabar afetando negativamente a empresa, e a gente sabe que isso não é legal. Então é importante sim a gente trabalhar essa empatia, é importante sim a gente trabalhar respeito. Eu acho que tem muito a ver com respeito, porque as pessoas, acredito eu que todo mundo que está ali é que nem você falou, tá a fim de apenas conquistar seu dinheiro ali para conseguir manter sua família, ou às vezes querer cumprir seus sonhos futuros, e isso é muito importante da gente saber lidar. Quanto às mudanças, é importante a gente dizer que vai acontecer, gente. Não só dentro da empresa que você está no momento, como na sua vida pessoal e profissional. Afinal, se você quer crescer, muitas vezes a gente vai acabar encontrando zonas de desconforto, né, Yasmin? A gente vai acabar saindo ali da nossa zona de conforto, vai acabar querendo sair ali do que a gente sabe que a gente já é bom. Porque se você quer algo maior, obviamente que vai ser mais difícil de alcançar e vai ser mais, às vezes até demorado, às vezes não, depende da pessoa, o que ela vai alcançar. E ela vai ter que ser muito resiliente para isso. Isso. A gente trouxe aqui também algumas perguntas, mas eu acho que a gente já desenvolveu bem aqui. A gente pode só dar uma passada por alguns tópicos aqui, né? Porque o Gabriel já falou muitíssimo bem sobre o assunto, sobre conduta profissional, né? Sobre se adaptar às regras daquela empresa, sobre aquilo. E aqui na comunicação eu só queria reforçar novamente, gente, sobre estabelecer boa comunicação com as nossas lideranças. Isso é muito bom para a liderança e para você mesmo. Por quê? Você tem um grande sonho de seguir em determinada carreira. E aí, dentro do seu próprio departamento, tem uma função que é exatamente aquilo que você queria, mas o seu chefe não sabe disso. Aquilo ali está só com você.
Então, eu acho que, além das oportunidades que aparecem, a gente também consegue construir as nossas próprias oportunidades, né? Porque, nesse caso, por exemplo, se a sua liderança não sabe que você tem interesse, que você tem capacidade, que você tem ali interesse mesmo naquela vaga, como que ele vai conseguir te ajudar se ele não sabe? Então, a gente tem que estabelecer essa boa comunicação. Ter esse diálogo franco mesmo, né? De quais são os seus objetivos, de onde você quer chegar, o que eles esperam de você, aquilo que você consegue fazer. É importante para franco você e para a empresa. É importante para a empresa também saber aonde que aquele funcionário quer chegar, o que ele consegue entregar, o que ele consegue fazer. Isso é muito importante. Pontualidade, assiduidade, o Gabriel já falou muito bem aqui também. Apresentação pessoal, trabalho em equipe também, né? Sobre essa questão de lidar bem com as pessoas, de se comunicar bem, de ter boas trocas, de ter respeito, né? A boa e velha educação. Empatia. Empatia. Uso dos recursos da empresa. Quais são as diretrizes, né, daquela empresa? Né? O que aquela a empresa te fornece para ajudar no seu serviço, no seu trabalho. Aí, agora a gente tem um ponto aqui também que é muitíssimo querido por mim, né? Saúde e segurança, que é a minha área de atuação. Eu comecei a trabalhar dentro de uma empresa, em um outro departamento, não era de saúde e segurança. E aí, depois de alguns meses, eu fui alocada nesse outro departamento de saúde e segurança. Inicialmente, eu não fazia ideia do que acontecia dentro de um departamento de saúde e segurança, né? Na minha cabeça, e eu acho que de todo mundo aqui, é só passar pelo médico para fazer admissional periódico. Isso. Mas, gente, é um mundo, né? É uma coisa assim, um mar que a gente adentra fora ali. E eu tenho gostado muito, né? Ao longo desse tempo aí. Não é a carreira que eu quero seguir, como vocês já sabem, né? Quem assistiu os episódios anteriores aí. Mas é uma área que eu tenho um carinho muito grande. E falando de dentro, o que a gente consegue enxergar é que algumas pessoas realmente só não respeitam algumas normas de saúde e segurança. Alguns procedimentos que são aplicados ali para aquela empresa. Então, assim, gente, falando de dentro para fora mesmo, né? Uhum. As regras de saúde e segurança, elas são pensadas por aqueles departamentos, pelo SESMIT daquela empresa, de uma forma estratégica mesmo, né? Então, o porquê de que você tem um prazo para poder entregar o seu atestado médico tem um motivo. E, no fim das contas, o prejudicado pode até mesmo ser você. Verdade. Né? Se a empresa tem determinada regra de segurança e você não cumpre, a empresa está tentando proteger você, né? De uma certa forma. Então, assim, o único prejudicado no final das contas, o único não, porque a empresa também se prejudica, né, em relação a isso. Se acontece alguma coisa com a pessoa ali dentro, ou em relação a essa questão do atestado, etc, etc, a empresa também se prejudica. Mas é uma questão de ambos os lados, né? Então, se os dois conseguem caminhar lado a lado em relação a isso, assim, excelente. Verdade. É bom a gente pensar também no desenvolvimento profissional dessa pessoa. Às vezes, que nem você falou, você está atuando numa área que não é a que você quer, assim, para o seu futuro, que você tem vontade de trabalhar em outra área. Mas, às vezes, para a pessoa, ela tem interesse de continuar na área que ela já trabalha. Então, é importante você fazer essa pergunta para você, às vezes até para um gestor, um gerente, saber aonde você pode crescer dentro da empresa e fazendo o quê. Por exemplo, às vezes a pessoa trabalha numa indústria uma indústria de mecânica, uma indústria mecânica. Às vezes ela tá lá de operador de máquina e tipo assim, mas eu acho que eu tô há tanto tempo aqui nessa empresa que eu acho que eu consigo me sair melhor, eu já sei tudo que acontece, já sei o que sai, já sei o que entra nessa empresa. Às vezes eu consigo gerenciar isso aqui e ele está contratando um gerente lá fora. Então, sei lá, às vezes você vai precisar, assim, de uma coisa para se preparar por fora da empresa, mas é importante também você visar e mostrar o seu comprometimento, não só com o serviço, mas com o seu futuro também dentro da empresa.
Porque a empresa com certeza vai olhar para o funcionário e vai pensar, olha, ele tem um plano não só para ele, mas também para a vida dele aqui dentro da empresa. Então é importante ele visar isso, é importante para a empresa saber que a pessoa tem esse comprometimento com ela. E como que você vai chegar nisso? Voltando a falar aqui um pouco de proatividade. Às vezes vai ter coisas que nem eu te falei. Você vai precisar sair um pouquinho da sua área ali, da sua zona de conforto dentro da própria empresa. Porque isso no futuro pode valer muito a pena para você. Vamos supor que abra uma vaga de gerente para essa empresa. Às vezes você que está ali fazendo só o seu famoso arroz com feijão, você vai acabar, tipo assim, só mantendo o seu serviço. Às vezes você pode ter excelência no seu serviço, ser o melhor naquilo que você faz. Mas você não tem conhecimento suficiente sobre a própria empresa que você trabalha por não sair dessa zona de conforto. Então é muito importante você saber a hora certa também, né? Saber quando você vai poder explorar essa área de serviço e como você vai poder explorar essa área de serviço. Obviamente, não estou falando para você deixar de fazer o seu para ir fazer atividade de um outro setor de trabalho, porque acredito que não é uma ideia legal e a empresa não é isso que ela quer. Mas a produtividade sempre é vista com bons olhos. E a empresa visa isso e acredito que a pessoa como funcionário, como uma pessoa que quer sim ser, como a gente falou lá no início, o espelho, ela também tem que visar sempre ser proativo. É isso, gente. E aqui eu acho que em relação às nossas regrinhas comportamentais aí... Ah, não, perdão, mentira. Tem só um outro ponto aqui que eu queria ressaltar. E aí a gente encerra esse bloco aqui e a gente já vai para uma outra parte muito legal também. Muito importante de ser dita desse episódio. Mas só antes eu queria falar um pouco aqui sobre inclusão e diversidade, né? Hoje a gente... Que bom, né, que isso acontece. Mas hoje a gente fala muito sobre inclusão e diversidade em relação a gênero, em relação à raça, né, cor. E eu acho que pouco é falado sobre esse conflito entre gerações também, né? A gente tem muito tentado dizer para que os mais velhos respeitem as diversidades que a gente entende hoje mais naturalmente, né? Em relação à sexualidade, em relação a gênero, mas a gente também é um pouco resistente em relação a essa questão da idade, né? Se eles não conseguem entender, nós criamos uma barreira ali com aquelas pessoas. Então, principalmente nós que somos mais jovens e vamos para dentro do mercado de trabalho agora logo cedo, a gente vai se deparar com pessoas que são muito mais velhas e que têm uma cabeça muito diferente da nossa, que têm uma forma de pensar muito diferente da nossa. Então, a gente vai encarar determinadas situações e que a gente, infelizmente, vai ter que aprender a lidar, vai ter que respeitar. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que tolerar preconceitos, que a gente tem que aceitar falas que sejam preconceituosas ou que sejam relacionadas a assédio, nada disso. Mas em relação à forma de pensar mesmo. Porque é muito difícil a gente ver uma pessoa que consegue mudar de ideia, né? Que ela acredita que é aquilo e é aquilo. E ponto final. Muito difícil a gente consegue ver uma pessoa que seja mais velha, que seja de uma geração diferente da nossa, mudar a sua percepção. Então, eu acho que a gente tem um pouquinho de empatia também, a gente volta a falar sobre empatia, é muito importante para a gente conseguir romper determinadas barreiras, né? Porque qual é a mensagem que a gente vai estar passando para esse público, né? Se a gente começa a ser resistente também, se a gente começa a ser mais abrupto mesmo, se a gente começa a ser grosso e ignorante com aquela pessoa que não consegue entender aquilo, né? A gente está quase que se equiparando à ignorância. Então, a gente conseguir respeitar um pouco esse conflito entre as nossas gerações aqui, mais novas, e as gerações mais antigas, também é muito importante pra gente. Porque a gente ainda tem um caminho muito longo a percorrer em relação a isso. E a gente ainda vai sofrer muito com algumas coisas, com alguns pontos, né? É verdade. Eu já trabalhei com uma pessoa que ela é venezuelana. Imagina se coloca no lugar dela.
se você está vindo de um outro país com uma cultura totalmente diferente da sua. Imagina você chegar nesse país tentando, às vezes, mudar a sua vida, tentar dar uma qualidade de vida melhor para sua família, e você chega num cenário de trabalho que as pessoas te rejeitam só por você ser diferente dela. Eu, pelo menos, me colocando no lugar dessa pessoa, eu não acharia correto. Eu acharia, tipo assim... independente... Se sentiria mal. Sim, me sentiria mal. Independente de tudo, eu pensaria, eu sou igual. Eu sou ser humano, eu tô aqui para trabalhar, a mesma carga horária, tô aqui para fazer as mesmas coisas mesmo que você. Mesmo salário, mesmo tudo. Então, por que a gente deveria tratar de forma diferente aqueles que são iguais a nós? Isso é uma coisa que não tem porquê e a gente sabe que, querendo ou não, é uma coisa que às vezes não doeria tanto em mim quanto doeria na pessoa, porque a gente não sabe a realidade da pessoa, a gente não sabe de onde que ela veio, o que ela já passou na vida, às vezes até relacionado a isso mesmo. Então é importante a gente, voltando lá atrás no que a gente falou, saber manter um ambiente de trabalho bom, um ambiente de trabalho saudável. Então, descriminalização, gente, a gente tem que parar com esses negócios de homofobia, de racismo, de preconceito contra a cultura, seja ela qual for, e saber que todos nós somos iguais, querendo ou não, a gente vai lidar, sim, no mercado de trabalho com pessoas diferentes, não só em pensamentos, como em cultura, como em gênero, como em, que nem você falou, às vezes de cor, de raça. A gente vai ter que saber lidar com isso. Afinal, o mercado de trabalho também é uma parte da sociedade. Isso. Agora vamos lá para a nossa próxima temática, né? Que é aqui, gente, o principal objetivo aqui era só alertar um pouco em relação a esse tema. O Gabriel vai começar falando um pouco mais sobre. Nós não somos, né, mais uma vez, especialistas nesse assunto, mas com um pouquinho da pesquisa que a gente trouxe, a intenção realmente é só mostrar, né? Mostrar que existe, mostrar que acontece e alertar em relação a alguns cuidados preventivos que podem acontecer e para que a gente esteja mesmo ciente, né? Pode falar, Gabriel. Com certeza. Tá com você. Como a Yasmin falou, nós não somos nenhum especialista sobre o assunto. É algo que trata sobre uma doença mesmo, né? É conhecido como a doença do trabalho. A gente veio aqui falar a gente veio falar um pouquinho sobre a síndrome do burnout. E o que é a síndrome do burnout? Eu vi uma matéria e eu achei assim, legal de mostrar, legal das pessoas saberem, porque querendo ou não, conhecimento nunca é demais, né? O que acontece? Às vezes, um meio de trabalho tá tão exaustivo, tá tão pesado para a pessoa. Uma sobrecarga muito alta. Com uma sobrecarga gigante. Às vezes, por exemplo, por preconceito, que a gente tem que evitar. Às vezes, por algum outro motivo de atrito com outras pessoas, com o chefe, ou até mesmo de cansaço mesmo da pessoa, do trabalho. Ela pode acabar criando certos problemas psicológicos. Emocionais. Certos problemas emocionais que acabam afetando um pouco na vida dessa pessoa. Eu vou ler um pouquinho aqui, gente, sobre o que é, rapidamente, a síndrome do burnout. A síndrome de burnout, também conhecida como esgotamento profissional, é uma condição resultante do estresse crônico no local de trabalho que não foi gerenciado com sucesso. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, reconheceu o burnout como um fenômeno ocupacional, destacando sua seriedade e impacto no bem-estar dos trabalhadores. Então, pelo que eu cheguei a ver, pelo que eu estudei, é algo que cada vez mais está se tornando natural no mercado de trabalho, né, Yasmin? A gente sabe que muitas pessoas realmente adoecem no mercado de trabalho e não sabem por quê. Às vezes a pessoa, citando até um dos sintomas aqui já, se sente exausta. Às vezes a pessoa, sei lá, pegou férias agora e voltou exausta já para o trabalho. E não sabe por quê. Então, antes de tudo, já vamos colocar aqui no início, procurem especialistas, tá bom? Aqui a gente está fazendo alguma coisa só para abrir o olho, só para dar um alerta para as pessoas que às vezes realmente tem alguém assistindo que tá com certos sintomas, mas não sabe o que é. Às vezes acha que realmente é só cansaço, às vezes acha que é só estresse e às vezes não. Pode citar alguns dos sintomas aí pra gente, ô Yasmin?
e das principais características? Aqui como sintomas, né, emocionais, comportamentais, a gente pode citar alguns sintomas físicos, como a fadiga constante, assim como o Gabriel já disse, dores de cabeça frequentes, distúrbios do sono, problemas gastrointestinais, sintomas emocionais, sentimento de fracasso e dúvida, perda da motivação, sensação de impotência e desesperança, aumento do cinismo e desapego do trabalho. Então, isso deve ser observado também. Sintomas comportamentais: afastamento das responsabilidades, isolamento dos colegas de trabalho, procrastinação e menor produtividade, uso aumentado de álcool e outras substâncias para lidar com o estresse. Então, são sintomas que devem ser observados e que podem ser burnout. Lembrando que, caso você observe, né, um ou mais desses sintomas aí, é importante procurar uma ajuda médica para poder auxiliar. E eu acho que, um pouco além disso, né, o que a gente pode fazer para evitar, né? A gente falou aqui muito sobre várias coisas que nós podemos fazer ou deixar de fazer dentro do mercado de trabalho para a gente conseguir inserir ou permanecer. Mas eu acho que, acima de tudo, prezar pela nossa saúde é o mais importante. Então, se a gente entende, a gente conhece os nossos próprios limites, né? Então, se a gente entende que determinado lugar ou que determinada atribuição, que determinada função que eu estou exercendo é prejudicial à minha saúde, por que continuar, né? Pesar um pouco na balança sobre o que eu consigo, quais são os meus limites, até onde eu consigo ir, né? Sem me sobrecarregar ou sem pesar mesmo para mim de uma forma psicológica que se torne um estresse. E não uma coisa que a gente faz de uma forma mais prazerosa, mais leve. E sim de uma forma pesada. Então, a gente deve observar, sim, essas situações. Esse estresse crônico, né? Como citado aí. Com certeza. A Yasmin chegou a falar aí do consumo de álcool, às vezes até de droga. A pessoa, às vezes, está buscando um refúgio de algo que ela nem sabe o que é. Então, é sim importante você buscar ajuda médica. É sim importante você procurar ter autoconhecimento do que você está sentindo. Porque muitas vezes a pessoa fala, nossa, eu estou tão cansada, mas eu estou cansado por quê? O que eu estou cansado? O que eu estou sentindo? Isso é importante para a gente fazer uma autoavaliação e, às vezes, você até citar para o médico. Olha, às vezes, se você chegar lá no médico, hoje eu não estou sentindo nada não, doutor, mas uns 3 dias atrás minha cabeça não... Não negligenciar, né? Não negligenciar alguns aquilo que está sintomas. acontecendo com você. É importante porque, muitas vezes, as causas do burnout são não só dentro do trabalho, mas também, às vezes, por causas pessoais. Então, é importante a gente saber, dar uma olhada geral no que está acontecendo na nossa vida, não só profissional, mas pessoal também. Porque acredito eu que quando a pessoa está com uma sobrecarga emocional, tudo acaba afetando a pessoa. E se ela tiver que buscar qualquer meio, seja bebida, seja droga, seja qualquer coisa que for, ela vai tentar buscar para tentar desafogar aquilo, tentar desconectar um pouco do mundo, nem que seja por um instante. Mas eu vou citar aqui alguns dos fatores relacionados que podem estar relacionados ao burnout. Como eu disse, tem fatores de relacionamento do trabalho e fatores pessoais. Eu vou falar os relacionados ao trabalho e você fala os pessoais, pode ser, Yasmin? Ok. Vamos lá. O excesso de carga de trabalho e longas horas de trabalho. Ou seja, a pessoa, às vezes, está, que nem a gente falou, está exausta, ela está sobrecarregada no trabalho e, às vezes, até mesmo por medo de sair do trabalho. Já vi muitas vezes a pessoa que fala, não, se eu sair daqui, eu não sei o que eu vou arrumar na minha vida. E a pessoa acaba adoecendo. Essa pressão nela mesma acaba criando algo que não é saudável e que vai, querendo ou não, uma hora ou outra, afastar ela desse cenário de trabalho. A falta de controle sobre o trabalho e as decisões. Às vezes, que nem a gente falou, a gente vai ter que saber ser um pouco resiliente, vai ter que saber se adaptar com as mudanças. Se adaptar com as mudanças, com os declínios na vida, com as subidas, com a ascensão. Então, a gente vai ter que saber lidar com isso e muitas vezes a gente sabe que isso afeta a gente, o nosso emocional, afeta tudo que a gente está sentindo no momento. Mas isso é um dos fatores que pode causar. Expectativas e metas pouco claras ou inatingíveis. Às vezes, por uma pressão externa,
A pessoa... Ou até mesmo interna ou também, até mesmo né, Gabriel? interna. Às vezes a pessoa coloca uma meta ali que E é irreal. é irreal, é impossível de se cumprir e ela acaba Se sentindo se culpada. sentindo culpada se aquilo não der certo. Acaba trazendo uma pressão extraordinária sobre ela. O ambiente de trabalho disfuncional, como falta de apoio dos colegas e supervisores. Mais uma vez aqui a gente volta a falar sobre empatia, né? Que é importante a gente ter isso no mercado de trabalho e nada melhor do que partir da gente. Muitas vezes isso pode afetar pode afetar o próximo, um terceiro, mas ao mesmo tempo pode afetar você, a pessoa que não tem empatia. Então, volta a observar como que tudo é uma linha que vai se encaixando. Se você, através dos seus atos, como a empatia, for se tornando exemplo, for se tornando espelho, assim como nós falamos lá no início, vai facilitar muito esse ambiente de trabalho para todos. Não só para você, mas como quem está do seu lado também. E por final aqui eu vou falar sobre a falta de reconhecimento e recompensa por um trabalho bem feito. A pessoa achar que ela não está sendo recompensada da forma correta sobre aquilo que ela está fazendo, achar que ela está desvalorizada. Isso é algo sério, é importante ser Observado. conversado, a comunicação é importante quanto a isso também. Então, esses foram aí os fatores relacionados ao trabalho. E a gente tem aqui também alguns fatores pessoais, né? Como o perfeccionismo, expectativas irrealistas, necessidade de estar no controle o tempo todo, falta de habilidades e gerenciamento do estresse, e prevenir e gerenciar, né? Que a gente tem que ter isso dentro da gente em relação às nossas metas. Porque se a gente não estar bem conosco, né, a gente não consegue desempenhar aí um bom trabalho, né? Até mesmo uma com boa o coletivo, função. né? Se você não estiver bem com você mesmo, é muito difícil isso acaba acarretando na sua equipe, na sua família. Então é importante também você buscar, primeiro, a famosa paz interior, né? Conseguir se manter ali, se centrar, isso é importante. Então, a Yasmin puxou aqui, vamos falar um pouco das ações individuais que pode acabar ajudando a gente a prevenir, né? A deixar tudo mais fácil, tudo mais leve. O autocuidado é muito importante, né? Uma coisa que muitos falam e poucos acreditam é realmente que a atividade física vai te ajudar muito O poder da atividade nisso. física. Gente, isso é um fato. A pessoa que pratica atividade física, ela de uma forma ou de outra, ela tá expulsando aquilo ali que tá pressionando ela, que tá dando tensão nela. Ela tem uma válvula de escape. Ela tem uma válvula de escape para poder, sei lá, no outro dia acordar melhor. Às vezes acordar cansado. A pessoa fala assim, nossa, acordei cansado da academia, mas é melhor acordar com um cansaço físico do que cansaço mental. Pelo menos eu enxergo assim, e isso é algo provado, né? Cientificamente provado que, com certeza, isso ajuda muito. É importante também a pessoa garantir um sono adequado, a pessoa saber... Muitas vezes eu sei que a pessoa perde o sono por pressão, por tudo mais, mas é sempre importante a pessoa tentar manter uma noite de sono boa, porque isso acaba afetando no resto do seu dia. A gente sabe que quando a gente dorme mal, tudo vai mal. Pelo menos no que eu sinto, a gente sabe que tudo vai mal. Gerenciamento do estresse, como a Yasmin falou, é muito importante você saber lidar com tudo isso. Afinal, se tem uma coisa que é ruim é você estar fora de si, você não saber se controlar. Então, cada vez que você tenta se dar um passo a mais ali, né, Yasmin, sobre o seu comportamento, é muito importante. Então, gente, a gente chegou ao final do nosso episódio. Gostaria de agradecer a participação de vocês até esse momento e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Com certeza. Caso aconteça de você ter algum desses sintomas, lembrando, pela última vez, busque um médico, busque ajuda, porque realmente é algo que a gente tá dando uma dica aqui para vocês, mas não somos especialistas no assunto, né? Então é importante procurar um médico, procurar alguém que é realmente profissional naquilo, né? Uma pessoa que vai saber te dar um suporte muito melhor que a gente. No mais é isso, muito obrigado a todos. Já deixa o seu like aí, compartilha para quem você acha que precisa dessa ajuda, compartilha para ajudar o nosso canal, se inscreva e é isso. Muito obrigado, tenham uma ótima vida profissional.